Pai, em nome de Jesus, oramos e abençoamos a vida da tua serva, que ela possa ministrar aquilo que está no coração dela e no teu coração, para que, ó Deus, a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um nessa noite e abençoe cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, você que já faz parte dessa casa, dessa família, você que está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, não importa, seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Esse é um dia especial, onde nós estamos celebrando por mais um ano da Escola de Príncipes, Chave de Davi, amém? Que tem abençoado tantas crianças, graças a Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre criar nossos filhos na presença do Senhor, no temor do Senhor. Essa é a função que Deus deu para os pais. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai colocar essa responsabilidade nas costas do pastor e nem da igreja, embora muita gente pense que é assim. Mas a responsabilidade principal de guiar um filho na presença do Senhor e instruir, a Bíblia fala de geração a geração, é do papai e da mamãe. E cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Ok? A palavra do Senhor, ela diz lá em João, 3 João 1, verso 4, ele diz assim: não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Você que é pai, que é mãe, você sabe como é maravilhoso quando nós ouvimos boas coisas dos nossos filhos. Não é verdade? Mas quão terrível é ouvir reclamações dos filhos, ouvir má notícia, acusações, críticas. É uma coisa terrível. E para nós termos essa alegria que o apóstolo Paulo diz aqui, que é a maior de todas. É a maior de todas. Qual que é essa maior alegria aqui na terra? Ouvir coisa boa dos nossos filhos. Tudo que acontece com um filho, nós sentimos profundamente, quer seja de bom ou de ruim. Quantos pais aqui concordam comigo? Quantos pais já ouvi dizendo, eu preferia que acontecesse isso comigo, mas não com meu filho? Talvez você já tenha ouvido falar. Por quê? Porque é a coisa que mais toca profundamente. Quando alguém não sente isso, gente, é porque o amor de Deus já está morrendo na vida dela. A Bíblia fala que quando o coração da pessoa vai se endurecendo, ela vai perdendo até o amor natural. Vai perdendo até o amor natural pelos filhos, pelo cônjuge, pelo pai, pela mãe, pelas pessoas principais da sua vida. Ela não liga, não está nem aí mais, porque está morrendo a essência de Deus na vida dela. A pessoa está se tornando totalmente animal e diabólica. Quando ela não está nem aí para aqueles que são do seu próprio sangue, da sua própria carne. A maior expressão de amor é o amor de Deus, o Pai. E Deus deu para a família manifestar a plenitude do amor de Deus. O amor do pai, o amor da mãe e o amor de irmãos. A família ágape, o amor ágape, amor de família. Deus quer isso manifestado na nossa vida. E há princípios para nós alcançarmos isso. Esta alegria de ouvir coisas boas dos nossos filhos, elas não virão só porque nós queremos. Quantos entendem? Nenhuma mulher grávida, nenhum casal vai dizer, eu quero ter um filho ruim, um filho bandido, um filho pervertido. Eu nunca vi ninguém falar isso. Alguém já viu? O sonho da minha vida é ter um filho na cadeia. Você já viu alguém falar isso?
Ninguém sonha, ninguém deseja coisas ruins. Todos desejam coisas boas para os seus filhos. Mas elas não virão só porque nós desejamos. Elas não virão só porque nós queremos. Elas virão porque nós cumprimos os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos criou reis e sacerdotes. Desde o começo, desde o Éden, Deus não criou o ser humano para ser escravo. Quando Deus nos deu esse nome, escola de príncipes, esse é o sentido, formar uma mentalidade nobre. Formar uma mentalidade nobre. A palavra de Deus diz, em Isaías 32, verso 8, diz, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza está de pé. O nobre projeta coisa ruim, é isso? Não, o nobre projeta coisas nobres. Então, esse é o alvo dessa escola, criar crianças para nobreza. A nobreza não tem a ver com nascer em berço de ouro. Não tem a ver com receber grande herança. Tem a ver com estar no propósito de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele falou, vire mendigo, foi isso? Vire escravo? Não. Ele falou, governe. Então, a escola de príncipes não é só para a formação acadêmica. Ela é para voltar ao princípio, ao propósito original de Deus na criação. Deus nos criou para ser cabeça e não cauda, diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28, verso 13 e 14, diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, fala assim, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Verso 14, ele diz, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse é o propósito do Senhor e o pré-requisito para nós e para a nossa descendência, viver com nobreza na terra. Viver por cabeça e não por cauda. Por cima e não por baixo. É o que a palavra de Deus diz. Essa é a promessa do Senhor para nós e para os nossos filhos. O foco da escola de príncipes, o foco da igreja de Deus na terra, é restaurar essa mentalidade nobre que foi perdida com a entrada do pecado lá no Éden. Deus falou para o homem, você vai governar. Se você for ler lá, você vai ver que Deus falou, você vai governar sobre toda a criação. Todos os animais, toda a criação, você vai governar sobre eles. Quando o homem pecou, o pecado, a maldição entrou no mundo porque o homem não pensou como nobre. Deus falou, você vai governar sobre a criação. Aí chega um animal, um réptil, uma serpente e dá a ordem para eles e eles obedecem. Quantos estão entendendo? E nesse momento que o homem pecou, pecar é errar o alvo, no original. Deus tem um alvo, um propósito pré-estabelecido para o homem. Já está determinado. Até os dias da sua vida estão determinados, diz a palavra de Deus, dos quais o homem não passará. Seja rico, seja pobre, famoso ou anônimo, não importa. Cumpriu o dia, vai. Já estão determinados os seus dias. E o que vai valer a pena? Ter cumprido o propósito, ter alcançado o alvo.
ter alcançado o alvo. Deus estabeleceu um alvo. Eu criei vocês para serem a minha imagem, o meu representante aqui na terra. O homem é o representante de Deus aqui neste mundo. Foi criado para governar e não para ser governado. O foco da escola de príncipes, da Igreja de Jesus na terra, é restaurar a imagem e semelhança do Senhor em Cristo e nos tornar novamente nobres aqui nesta terra. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, que não sejam mais governados pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas, pela promiscuidade, perversão e todas as coisas ruins que existem. Esse é o nosso foco. As crianças aprendem na escola de príncipes 7 princípios básicos tremendos. 7 princípios básicos. Dentre eles, a soberania de Deus. Deus é soberano. Se Ele falou, Ele é o Criador. Ele que criou, Ele sabe como que deve funcionar. Se Deus falou, embora eu não queira, na minha carne, na minha humanidade, é melhor obedecer. Porque agindo de acordo com o manual do Criador, tem garantia. É ou não é? Se você comprar um aparelho lá e não ler o manual, e vai ligando lá de qualquer jeito, e aí estraga, você vai ter garantia? Não. Eles deixam bem claro lá o certificado de garantia. A garantia é sendo usado de acordo com a instrução. E o nosso Criador, Ele deixou as instruções para nós. Quantos sabem onde estão essas instruções? Na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor. Ela tem se cumprido de geração em geração. Essa semana, dando aula no seminário, eu estava falando para os alunos das coisas que foram profetizadas na Bíblia. Quando eles não tinham a tecnologia de hoje, nem sonhavam com a tecnologia de hoje. E os profetas profetizaram tudo o que tem acontecido durante os séculos. Tudo que foi profetizado tem acontecido. Está acontecendo e vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus nasceria na plenitude do tempo. Significa quando os reinos estivessem em paz. E Jesus nasceu. Na plenitude, significa o topo, na hora certa. Jesus nasceu, nasceria de uma virgem, e Ele nasceu. Que Ele manifestaria a glória e o poder de Deus, Ele fez isso. Que Ele morreria pelos nossos pecados, Ele morreu. Que Ele não ficaria na sepultura, Ele não ficou, Ele ressuscitou. Que Ele subiria ao céu, Ele subiu. E a Bíblia diz, a mesma Bíblia que profetizou tudo isso e já se cumpriu, também profetiza que um dia Ele voltará. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o pão vivo, a água viva, a própria vida. Ele voltará. Ele voltará para buscar aqueles que andaram pela fé, que creram nele, antes desse mundo ser destruído, porque esse mundo está reservado para a destruição. A palavra de Deus diz que não ficará nem raiz, nem ramo. Tudo será destruído. Tudo. Quando os homens virá repentina destruição. E tudo que foi profetizado se cumprirá. Então, nós precisamos nos posicionar para que, a hora que o Senhor nos chamar, nós não tenhamos do que nos envergonhar. Nós tenhamos cumprido o nosso papel de governo aqui na terra.
e principalmente dentro da nossa própria casa. Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade. Dentro de uma casa, quem é que manda? O pai, a mãe ou os filhos? Alô? O que nós temos visto hoje em dia? Quantos viram aí um vídeo que causou muita polêmica de uma menina puxando o cabelo da mãe dela, fazendo pirraça, puxando o cabelo da mãe dela? Você vai me dar tal coisa. E ela: para com isso, filha. E o pai do lado: filha, não faz isso, filha. Não faz isso, filha. Quantos viram esse vídeo? Os que são aí da minha geração, se nós fizéssemos isso para os nossos pais, o que aconteceria conosco? Alô? Acontecia essas coisas naquele tempo? De jeito nenhum. Deus nos criou para governar, e o primeiro lugar que você vai governar é sobre você mesmo. Por isso as crianças aprendem autogoverno, mordomia, autogoverno, semear e colher. Vários princípios para governar nesta terra. Primeira coisa que você domina é sobre você mesmo. A não ir falando o que vem na cabeça, fazendo o que dá na telha, e depois sofrendo as consequências, e a família sofrendo as consequências. Deus não te criou para ser dominado pelos seus instintos. Nós precisamos dar esse exemplo para os nossos filhos. Precisamos dar esse exemplo. A palavra do Senhor, ela fala, lá em Provérbios 22, capítulo 6, ela fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar. Fala assim: no caminho. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Educa, ensina. E essa palavra ensinar aqui no original hebraico é muito mais do que teoria. Ela tem a ver, o ensinar bíblico, ele tem a ver, está totalmente ligado à prática. À prática. Esse texto aqui, por exemplo, ele simboliza: ensina o menino a atirar flecha no alvo. No original tem esse sentido. Eu ia pegar um arco e flecha que tinha aqui para mostrar, mas não encontrei. A Bíblia fala, então, ensina. O pai tinha que ensinar o filho a atirar flecha. Ele tinha que mirar bem, ele tinha que puxar, né, na intensidade certa, para alcançar o objetivo. Quando Deus falou isso para eles, fazia parte da cultura do povo de Deus, eles sabiam por que Deus usou o símbolo de um arco e flecha. O arco e flecha tinha um símbolo do autossustento, porque eles tinham que saber caçar para sobreviver e para dar sustento para a sua família. Também tinha o sentido de proteger a sua casa, porque também era usado na guerra. E também tinha o sentido de uma profissão. São coisas que Deus quer que o pai ensine para o filho, para que ele seja nobre, para que ele alcance o alvo da vida. Não passe pela existência, não passe pela vida sem atingir o propósito de Deus, fora dos mandamentos de Deus, o Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: obedeça e honre teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Quantas pessoas têm morrido antes da hora? Porque não estão honrando pai e mãe, autoridades, e nem a próprio Deus. Sabe por quê? Muitas vezes porque os próprios pais não ensinaram essa honra.
os próprios pais. Então, quando Deus ensina o teu filho a ser um exímio flecheiro, que ele alcance o alvo da vida dele, da existência dele, o seu destino profético. Para ensinar isso, nós mesmos precisamos estar no caminho. Por isso que ele diz, ensina o menino no caminho, não é apontar o caminho. Ó, meu filho, o caminho bom é esse, tá? Meu filho, não vá para os vícios. Aí o filho vê o pai acendendo um cigarro e fumando. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Aí o pai está fazendo. As atitudes falam mais do que palavras. Então, quando o Senhor diz aqui, ensina, instrui o menino no caminho, é no caminho que você mesmo deve estar andando. Lá no Novo Testamento, Jesus falou, eu sou o caminho. Amém? Então, ensina o menino no caminho, ensina o menino em Cristo, dentro da vontade de Cristo, do propósito de Cristo, no qual você mesmo está andando. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não vou para a igreja, não, mas eu falo para os meus filhos ir. Eu falo para os meus filhos irem. Pode até ir pela misericórdia do Senhor, mas quando o pai e a mãe estão juntos, ensinando no caminho, dando o exemplo, é assim, meu filho, é assim. Ó. Não, mais para cima, mais força aí, meu filho, para atingir o alvo. Precisa descobrir o destino profético da sua vida e dos teus filhos. Porque, senão, não vale a pena passar pela vida, terminar a carreira, terminar a vida, sem nunca ter entrado no propósito de Deus. Deus escreveu a nossa história, diz em Salmo 139, do verso 16 em diante, ou pode ler do 13 em diante. Deus escreveu a nossa história enquanto nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Nenhum dos nossos dias existia, mas o Senhor escreveu a nossa história. E num outro texto, eu estava estudando sobre isso, no outro texto diz que nós somos um poema de Deus nessa terra. Quantos gostam de poema? Você é um poema escrito por Deus nesta terra. Deus colocou um potencial na sua vida. Te deu um pai, te deu uma mãe, para te ajudar a atingir esse potencial ao máximo. Potencializar. Talvez alguém possa dizer, mas eu não tive um pai e uma mãe que fizesse isso comigo. A palavra de Deus diz, se o teu pai e a tua mãe te negligenciar, ou até te abandonar, o Senhor te acolhe, o Senhor te adota. Aleluia. Deus sempre vai ter um escape. Nós precisamos entender esses princípios para ensinar aos nossos filhos no caminho que nós mesmos estamos trilhando, no caminho. O pai tinha que ensinar até uma profissão para o filho, no mínimo a mesma dele, para não criar um encostado na sociedade, um vagabundo, alguém que seja peso para os outros. Então, o pai, Deus exigia que, no mínimo, ele ensinasse a sua profissão para o seu filho. Nós vemos isso com o próprio Jesus. O que José era? E a Bíblia fala que Jesus também seguia a função do seu pai terreno, a carpintaria, cumprindo aquele princípio. Tudo isso precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado. Nós estávamos passando diante de um lugar que presta assistência social, e eu estava falando para o meu esposo, olha quantas pessoas, a maioria ali homens.
A maioria ali, homens que estão dependendo de uma ajuda para sobreviver, quando que a vontade de Deus é que eles fossem os provedores da sua casa. Está fora do propósito de Deus isso aí. Se você chegar e fazer uma pesquisa ali, qual que é a sua formação? Eu quero te ajudar a te dar um emprego. Você vai ver que a maioria não tem uma formação. Quantos estão entendendo? Ninguém passou, não teve talvez um pai que ensinasse nem a mesma profissão dele. O meu pai teve 12 filhos, uma famíliazinha básica. 6 homens, 6 mulheres. E, no mínimo, meu pai cumpriu o princípio. No mínimo, ele ensinou meus irmãos a mesma profissão dele. Ele trabalhava com construção civil e ele ensinou isso para os meus irmãos. Muitos deles seguiram a profissão. Não ficaram por aí fazendo uma coisa, fazendo outra. Vocês estão entendendo? Ah, mas essa é uma realidade que Deus quer mudar. Quantos entendem? É uma realidade que não precisa atingir os nossos filhos nem os nossos netos. Quantos entendem? Como é bom saber que nossos filhos estão andando na verdade, nós já lemos no começo. Como é bom saber que eles estão bem encaminhados na vida e que você, pai e mãe, está fazendo a sua parte, ainda que com sacrifício, muitas vezes, mas está fazendo. E o pai tem o prazer de que o filho vá muito mais além do que ele. Não é verdade? Muito mais além. Deus quer que nós venhamos ensinar para os nossos filhos a verdadeira sabedoria, andar no caminho do Senhor. Não é só apontar o caminho, mas é ensinar no caminho. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 em diante, a Bíblia diz assim, foi Deus que falou isso aqui: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E estas palavras, mandamentos que eu hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, no verso 7. Ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também será por sinal na tua mão, por frontais entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua porta. E Deuteronômio 1, do verso 18 em diante, ele repete a mesma coisa. E no verso 21 ele diz assim: para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na face da terra, que o Senhor com juramento te prometeu. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos garantindo uma vida plena aqui nessa terra. A Bíblia diz que nós devemos obedecer, ter a palavra no nosso coração. E é Deus que deu essa ordem aqui. Não é mandamento, invenção de pastor, nem de igreja, nem de psicólogo, nem nada disso. Foi o Criador, no manual dele. Ele disse: você vai ter a minha palavra no teu coração e você vai ensinar para os teus filhos. Você vai amarrar na sua mão para você agir. A mão significa as atitudes, as obras. As nossas obras mostram se nós temos Deus no coração ou não. Uma pessoa desonesta, mentirosa, caloteira, infiel, tem Deus no coração? Porque suas obras não estão demonstrando isso. Não estão demonstrando. E ele diz: faça isso para que os teus dias se prolonguem na terra e também os dias dos teus filhos. É Deus que disse. Ele promete vida abundante, longevidade para aqueles que andam no caminho do Senhor e cumprem os seus mandamentos. Nós
Pais, temos uma grande responsabilidade. Ensinar. Primeiro andar no caminho e depois ensinar no caminho. Eu me lembro um dia, depois de uma ministração que eu fiz, mostrando que tipo de legado você vai deixar para os seus filhos, e eu mostrei algumas imagens. Um pai acendendo o cigarro na boca de uma criancinha de uns 3 aninhos, o outro fazendo compra no mercado e o carrinho, aquele carrinho de mercado de criança, cheio de bebida alcoólica. E uma outra imagem, uma mãe que colocou uma roupinha de dançarina na criancinha e colocou lá para dançar na frente de todo mundo, e todo mundo bebendo e rindo daquilo lá. Se está ensinando essas coisas nessa idade, o que vai esperar dessas crianças quando crescerem? E depois disso, nós tivemos, naquela semana, o nosso culto doméstico em casa, nossa célula familiar. Aí eu perguntei para o meu filho, que está aqui, o Lion, eu falei, o que foi o rema de Deus para você? O que saltou no seu coração na ministração? Ele falou, quando eu vi aquelas imagens lá, eu me lembrei, toda vez que vieram me oferecer droga, cigarro e outras coisas, e bebida alcoólica, ele falou, não tinha na minha cabeça nenhuma imagem do pai ou da mãe bebendo bebida alcoólica, enchendo a cara. Não tinha imagem registrada na minha mente do pai ou da mãe fumando. Vocês estão entendendo? E ele, nesse momento, ele tinha forças para dizer não. Autogoverno. Nossos filhos têm que estar capacitados a dizer não para o que não presta. Não é só eles saberem o que é bom, eles têm que ver o exemplo bom de nós. Quantos estão entendendo? E o diabo não vai ter registro ruim na mente deles. Hoje em dia, as pessoas chegam na igreja e, antes de colocar os princípios de Deus no coração das pessoas, o nosso maior desafio é arrancar as tranqueiras e os entulhos que foram lançados desde a sua infância. Deus falou para o profeta Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e eu te fiz um profeta para as nações, para você arrancar, derrubar e arruinar, para depois edificar e plantar. Então, nós estamos, muitas vezes, nesse processo ainda, arrancando, derribando, arruinando, para depois colocar o que é bom. Você não pode construir uma grande casa num terreno que já tem um casebre ali, se você não derrubar o casebre primeiro. Você não pode lançar semente numa terra cheia de ervas daninhas e sujeira, você tem que arar a terra primeiro. Então, no mínimo, que hoje seja o dia do arado de Deus começar a passar na nossa vida. Ah, mas de geração em geração eu não tive um bom exemplo, mas daqui para frente pode ser diferente. A partir de você, pode entrar no padrão de Deus. Não precisa repetir os mesmos erros. Não precisa repetir. Deus quer nos fazer nobres. Jesus morreu para nos fazer príncipes. Jesus morreu para nos fazer príncipes do Senhor na terra. Eu encerro com esse texto. A palavra de Deus diz lá em Isaías 32, verso 8. Nós vimos ali, o nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza permanece de pé. E no mesmo texto de Isaías 32, o verso 1, diz, um rei governará com justiça. Quem é esse rei? Jesus Cristo.
e em justiça também governarão os seus príncipes. Então, esse é o propósito da escola de príncipes, chave de Davi. E da igreja do Senhor na terra. A igreja é um palácio do Senhor na terra. Formar gente com mentalidade nobre, com mentalidade de governo, que governem sobre os problemas, não sejam governados por eles a ponto de desistir da vida. Esta madrugada eu estava estudando mais um pouco a respeito dos suicídios e fiquei alarmada do tanto de criança que tem se suicidado hoje em dia. Crianças, adolescentes. Que Deus nos dê uma mentalidade nobre para criarmos filhos nobres. Não importa o problema que você esteja enfrentando, meu filho, você tem Deus na sua vida, não desista de lutar. Não desista, vale a pena viver. Você tem um propósito para você cumprir. Deus tem um alvo para você, um plano que é bom, perfeito e agradável. Não desista, eu estou aqui para te ajudar. Quando nós lemos aqui, Deus falou, você vai ensinar para os seus filhos a minha palavra. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ao sentar, gente, é convivência com os filhos. Não é chegar em casa, ligar a televisão, não me perturba porque eu estou cansado. Aí o filho quer atenção, a família quer atenção. Eu estou cansado, não quero conversar, não. E as crianças, os jovens, os adolescentes têm ficado sozinhos, se sentindo solitários. E, nesse momento, o mundo, as trevas, adotam essa pessoa e tiram do alvo e do propósito de Deus. E aquele que era para ser um nobre, um príncipe de Deus na terra, passa a ser um escravo. Escravo dos desejos da carne. Escravo do que o mundo e a sociedade pensam. Escravo dos vícios e dos deleites da carne. Deus não quer isso para nós. Deus quer colocar uma coroa na sua cabeça hoje. Porque para criar filhos como príncipes, eles precisam ter um rei e uma rainha dentro de casa. Um rei, uma rainha, um sacerdote e uma sacerdotisa, dando exemplo, não só apontando, mas dando exemplo, mostrando. Você vai ter sucesso. Profetiza na vida deles. Você nasceu para vencer. Você é um príncipe de Deus. Você vai ser cabeça e não cauda. Não é isso que a Bíblia diz, que nós nascemos para isso? Você vai dominar, não vai ser dominado. Você vai governar, não vai ser governado. Você vai vencer em qualquer área que você empreender e decidir agir. O Senhor está contigo. Eu te abençoo. A palavra barak, abençoar os filhos, autorizar os filhos para ser bem-sucedidos na terra. Tudo isso está no manual do Criador. Todos os nossos problemas, 100% deles, é por errarmos esse alvo que Deus estabeleceu.